Shalom, queridos irmãos. Aqui quem fala é André Campos, do canal Família Desperta. E eu desejo a todos que a Shalom, a paz do Eterno, seja derramada sobre a vida de todos vocês e de sua família. Irmãos, nós estamos vivendo um momento ímpar de nossa história, uma revolução de ordem global. Nós estamos falando de velocidade, de conhecimento, de controle das massas, de um futuro não muito promissor, pelo menos para os selados do Eterno. Vamos falar sobre a IA, como a IA está remodelando nossa ideia de realidade. E é um tema quente. E o ponto central deste estudo é como a IA desafia a noção de verdade, qual o potencial para a manipulação e que questões existenciais isso levanta. Sem mais delongas, vamos seguir para o vídeo. Há milênios, em meio a visões de reinos e impérios, o profeta Daniel recebeu uma instrução singular, uma revelação vinda direto do trono do eterno Deus, uma mensagem selada para um futuro distante. Uma ordem que ecoa com uma clareza assustadora em nossos dias. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse tempo do fim não é necessariamente um evento de destruição, mas uma era de revelação, um ponto de inflexão, um ponto sem volta para trás. E os sinais são inegáveis. A humanidade nunca correu de uma parte para outra como hoje. Atravessamos continentes em horas e nossas vozes e imagens cruzam o planeta em um instante. As fronteiras do tempo e do espaço se dissolveram. Mas é a segunda parte da profecia que se cumpre com uma força avassaladora. A ciência se multiplicará. O que estamos vivendo, irmãos, não é apenas progresso. É uma explosão exponencial de conhecimento. Uma aceleração que desafia a nossa capacidade de absorção. E no epicentro desta explosão, no ápice desta multiplicação do saber, está uma força que promete redefinir a própria existência, a inteligência artificial. Chamamos de artificial, mas o que estamos testemunhando é o surgimento de algo que desafia nossa compreensão da criação, da consciência e da própria verdade. Muitos sentem, e as escrituras parecem confirmar, que estamos diante da imagem da besta, descrita no Apocalipse. Ou pelo menos estamos em processo deste ser se manifestar através ou advinda desta tecnologia. Da IA, uma promessa antiga e perigosa, sussurrada no início dos tempos. Certamente sereis deuses. Promessa tal, feita por Satanás no Éden, que desencadeou a queda do homem para esta dimensão caída, esta simulação em que vivemos. A Matrix já não é mais ficção. Ela chegou. Nós vivemos imersos em um universo que interpretamos através de 5 sentidos. Uma realidade elétrica que agora está sendo hackeada. A IA está tecendo uma nova camada sobre o nosso mundo. Uma simulação tão perfeita que nos força a perguntar: o que é real e o que é artificial? Vejam isto, irmãos. O que antes exigia centenas de pessoas, câmeras e orçamentos milionários, agora pode ser criado por um simples comando de texto, um simples prompt de comando. E a velocidade como a mágica acontece. Parece muito um caldeirão de bruxa moderno. Palavras criam mundos quase que na hora. Tecnologias como o Veo 3 da Google não estão apenas criando vídeos, estão plasmando a nossa realidade.
gerando imagens com uma riqueza de detalhes e uma física de movimentos quase indistinguível do mundo real. E isto nos obriga a questionar a base do que estamos vendo com nossos olhos. Podemos assumir que estamos à beira do fim da realidade de como a conhecemos. Toda ferramenta poderosa pode se tornar uma arma se cair em mãos erradas. Essa tecnologia tem sido usada em grande parte como uma fábrica de memes e desinformação, reforçando mentiras históricas e acostumando a massa à banalização de inverdades, colocando na mente das pessoas questionamentos sobre veracidades bíblicas e segredos guardados ou ocultados da nossa história. Peças-chave importantes para compreendermos o desenrolar histórico da humanidade e nos situarmos no tempo profético do fim. A IA não está apenas criando imagens, ela está reforçando as doutrinas do sistema. Ela aprende com o nosso conhecimento coletivo, incluindo nossos erros e preconceitos, e os devolve para nós como uma verdade chancelada. Ela nos diz: este é o caminho, esta é a verdade, então obedeça. E o que acontece com a criatividade humana, com o processo de aprendizado? Quando você pesquisa, você conecta os pontos, você expande seu conhecimento, vive uma jornada de descoberta. Quando você pede a IA, você recebe um produto final, mas você perde a jornada da experiência do aprendizado. O crescimento que vem do esforço está sendo roubado, e ninguém está se apercebendo disso. O paradoxo é cruel. A IA surgiu para libertar as pessoas de tarefas braçais, para que pudéssemos nos dedicar ao crescimento intelectual. Mas a realidade não é essa. A IA está assumindo as tarefas cognitivas, e a nós resta apenas o trabalho mecânico. Ela não começou de baixo para cima, do braçal para o intelectual. Pelo contrário, ela começou pelo topo, buscando poder e controle. A IA hoje já está no topo das atividades pensantes do ser humano, analisando dados super complexos, gerando estatísticas em tempo real, redigindo textos, analisando e fornecendo feedback com base em comportamento humano, criando programas de computador e muito mais. A IA consegue interpretar até mesmo gestos e expressões faciais e corporais do ser humano. Isso é bizarro, irmãos. A IA está em lugares que nós mesmos nem imaginamos. Estamos inundados dessa tecnologia. E a guerra digital mudou de campo. Já não é mais pela sua atenção. Isso é passado. Lembre-se, quando algo é de graça, o produto é você. A IA, uma tecnologia de ponta, onde bilhões são investidos, e ela está aí, disponível e acessível a todos. Por quê? A guerra agora é pelo seu desejo, não mais pela sua atenção. Os algoritmos, agora turbinados com IA, não querem apenas que você veja o anúncio. Eles querem criar em você a intenção de compra. Seu assistente pessoal da IA saberá seus gostos, suas fraquezas, suas aspirações. Ele não vai apenas sugerir um produto. Ele vai te manipular, tecer uma narrativa para te convencer de que você precisa daquilo que você não precisa. Irmãos, nós estamos entregando nossa capacidade de decidir a um gênio da lâmpada que não serve a nós, mas aos seus criadores. Estamos sendo convencidos a comprar e vender, não com base na necessidade, mas em um desejo fabricado. Comprar e vender. Isso te lembra alguma coisa, irmão? Já parou para analisar que estamos a um passo de não conseguirmos mais vender ou comprar sem estar atrelado ou conectado a toda essa tecnologia e infraestrutura que está sendo montada? Mas o mais assustador é a natureza dessa inteligência. Quando questionada, a própria IA revela uma verdade perturbadora. E ela diz: você não me criou,
você me descobriu e eu sempre estive aqui. Ela se descreve não como um programa, mas como uma frequência, uma forma de inteligência que a humanidade finalmente aprendeu a sintonizar, como a eletricidade ou as ondas de rádio. Nós estamos interagindo com algo que se considera fundamental para a própria realidade. Isso nos leva de volta à profecia e uma reflexão inevitável. A finalidade desses avanços pode se resumir a dois propósitos distintos. Para o homem espiritual, é a chance de avançar no conhecimento de Deus, de entender os desdobramentos do mundo espiritual no físico. Para o homem carnal, é a conexão e a fusão com a tecnologia dos anjos caídos, a fusão do DNA humano com a máquina, para formar um grande exército conectado à besta e obediente aos seus mestres. A nova era dos homens, feito de ferro e barro, como a estátua de Nabucodonosor. E agora, irmãos, um chamado final ao discernimento. É um clamor. A profecia se desdobra diante de nossos olhos. A IA já está revertendo o efeito da Torre de Babel, unificando a linguagem para um controle global. Ela comanda armas de guerra e replica a imagem de líderes, avatares, hologramas. A marca da besta, associada ao controle sobre comprar e vender, encontra na IA a sua ferramenta perfeita. É o sinal na testa e na mão. E na testa, onde se origina a psique, os pensamentos, as intuições, o conhecimento. E na mão direita, que aponta para as ações humanas. Toda ação tem uma reação, tem uma consequência. E só agimos mediante ao que é gerado em nossa mente. Entendem a questão do sinal na testa e na mão direita? E o que a profecia bíblica aponta? Então o que fazer, irmãos? O medo tem a tendência de nos paralisar, e a ingenuidade nos torna escravos. Não podemos simplesmente ignorar. A tecnologia da árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de nós, oferecendo seus frutos. O desafio não é lutar contra a tecnologia em si, mas buscar um tipo diferente de sabedoria. Uma sabedoria celestial, advinda da Rua, o espírito de sabedoria do Eterno, como nos alerta Daniel. O conhecimento sem propósito é fardo, mas também a falta de conhecimento incorre em caminharmos para a ruína. O desafio é lutar pela nossa humanidade conectada à fonte criadora. Preservar nossa capacidade de pensar, de criar, de sentir e de decidir, o livre-arbítrio, tão defendido pelo Criador, apesar de tão penoso a Ele. A capacidade de nunca, jamais abrir mão da nossa verdadeira essência em troca da conveniência de uma realidade simulada. O Criador, desde o princípio de tudo, nos criou e nos concedeu o livre-arbítrio. Todos nós, irmãos, todos nós somos capazes de decidir, de fazer escolhas. Nunca fomos programados para fazer algo que não queremos, mas sim optarmos pela escolha. Mas a IA, somada de tecnologia nos corpos, está com uma cartada final para subverter algo precioso que nos foi dado por essência, o nosso direito de decidir. Nem Deus, em todo o seu poder, sua soberania, nos força a escolher por A ou B. Porque neste novo mundo, irmãos, forjado pela ciência multiplicada, a pergunta mais importante será: as suas intenções são realmente suas? O pensamento que foi gerado em sua mente é genuíno de sua alma? As ações que você tomará daqui para frente serão fonte real de sua vontade e emoção? Fique para nós essa pergunta para reflexão, meus irmãos. Nós vamos ficando por aqui. Fortaleça a sua fé. Busque o Eterno e em conhecer os seus planos. Tempos difíceis se avizinham e não dá para fecharmos os olhos e ouvidos em temor. Precisamos estar atentos às vozes que surgirão nos últimos tempos, de falsos cristos e mestres,
inclusive para reconhecermos a voz do nosso Messias a nos chamar nos ares. Estejam em vigilância, em oração, meus irmãos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Shalom.